Primeira carta do apóstolo João, tá? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, do 5 até o 10, tá bom? Para quem gosta de acompanhar aí, vamos acompanhar a leitura e ver o que Deus tem para a gente. Confissão de pecados é o tema do nosso devocional 71. Ora, diz o verso 5, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso aqui está mais do que claro, né? Deus é luz e não há nele treva nenhuma, né? Não tem treva, Deus é luz e pronto, né? O verso 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha bem, se alguém diz assim, eu estou em comunhão com Deus, eu amo a Deus, né? Eu sirvo a Deus, mas ele vive nas trevas, praticando coisas das trevas, ele está mentindo. Se ele está praticando as coisas das trevas, as obras das trevas, né? Ele não está em comunhão com Deus. Então, como é que alguém pode dizer que está em comunhão com Deus se ele pratica o pecado, pratica o erro? Não tem como, é uma incoerência. Então, o autor, João, ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, né? E andarmos aqui nas trevas, mentimos, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Claro, não tem como. Se eu estou em comunhão com ele, eu não estou em comunhão com as trevas. É simples assim, não tem outra explicação. Como é que eu posso fazer as coisas das trevas e dizer que tem comunhão com ele? Não tem sentido. E tem muitas pessoas que dizem ter comunhão com Deus, dizem serem cristãs, né? E vivem praticando as coisas erradas. Vivem adulterando, fornicando, se corrompendo. E aí diz, não, eu tenho comunhão com Deus, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, né? Não tem como. Se você tem comunhão com Deus, então logo você deve praticar as coisas justas, as coisas certas, né? Deve obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Não tem outra colocação para isso. Se você tem comunhão com Deus, agora se você diz que tem comunhão com Ele e você pratica as coisas das trevas, você é um mentiroso. É simples assim, não tem história, é mentiroso, né? Não anda na verdade, entendeu? Então, se você é cristão, se você tem comunhão com Deus, deve realmente andar nas obras da luz, fazer aquilo que é da luz e não das trevas. Aí cada um tem que analisar a si mesmo para saber se realmente está vivendo de acordo com a luz, de acordo com Deus, né? Senão está complicado. E tem gente que realmente insiste em dizer, não, eu sou cristão, não, eu sou crente. Crente em quem? Se pratica as coisas erradas, né? Crente de que religião? Só se for das religiões mesmo, né? Ou dos nomes aí, dos rótulos aí de denominação. Porque se for crente em Cristo Jesus, na palavra de Deus, se for um cristão verdadeiro, né? Da igreja de Deus, da igreja de Cristo, não, esse cristão não vai dizer que está em comunhão com Deus se ele está vivendo nas trevas. Ele vai se arrepender dos seus pecados e vai realmente se tornar um verdadeiro cristão, e não um cristão. Então, qualquer cristão que diga que eu tenho comunhão com Deus, eu sou evangélico, eu sou crente em Jesus, mas as suas obras dizem o contrário, então esse cristão não é cristão realmente verdadeiro, não é um seguidor realmente de Cristo, é um seguidor de religiões, de denominações, mas não de Cristo, tá?
Porque a relação do cristão com Cristo, obviamente, com o Pai, com o Espírito Santo, é uma relação íntima, pessoal, que leva o tal cristão verdadeiro a ter uma vida realmente exemplar diante da comunidade, diante da sociedade, etc, etc, etc. Tá? Então, não podemos e não devemos ser mentirosos, né? Ou temos ou não temos. Se temos, então as nossas obras, elas ficam muito bem na luz, tá? Mas se são obras das trevas, a luz vai revelar claramente que são obras das trevas, né? Então o verso 7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí, são coisas tão simples, né? Se, porém, andarmos na luz, né? Como ele na luz está, claro, Cristo, Deus, né? Mantemos o quê? Comunhão, o quê? Uns com os outros. Comunhão, né? Não há ódio entre os irmãos, não há ódio no corpo de Cristo, na igreja de Deus, não há isso, né? E nem em relação a qualquer pessoa. Nós mantemos comunhão, tá? Uns com os outros, porque este é um requisito, né? Uma característica de quem está em comunhão com Deus. Tá? Então, se porém andarmos na luz, se eu estou na luz, né, como ele está, então eu vou o quê? Manter comunhão uns com os outros. É uma relação, é um bom relacionamento horizontal, né? Certo? Porque eu estou num bom relacionamento vertical, ou seja, com Deus, com Cristo. Eu ando na luz. Então é lógico que eu vou ter paz e suficiente para manter essa boa relação com os meus irmãos, boa relação com as pessoas. Eu vou manter a comunhão com as pessoas. Eu não vou odiar o meu irmão, não vai entrar no meu coração e muito menos permanecer nele o ódio por ninguém, né, nessa vida, certo? E o sangue, então, aí vem o efeito, lógico, claro, né, do sangue de Cristo. E o sangue de Jesus, seu Filho, né, o Filho, claro, do Pai, de Deus, né, nos purifica de todo pecado, tá? É uma coisa automática, isso acontece. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão uns com os outros, né? Eu mantenho essa comunhão uns com os outros, né? Com os meus irmãos, com as pessoas, né? E automaticamente vai acontecer, é natural que aconteça o quê? Se eu estou em comunhão com a luz, que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, né? O Filho do Pai, nos purifique de todo pecado, né? Todo pecado aqui no sentido geral, tá? É o estado pecaminoso, tá? Ou de cada pecado, não importa. Importa que eu sou purificado se eu tenho comunhão com essa luz maravilhosa, com a luz que é Jesus Cristo, tá? Bom, e o verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Claro, olha bem, outro ponto aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, né? Não existe ninguém na face da terra aqui já é um termo que significa o pecado realmente que toda a humanidade tem. Toda a humanidade, não há nenhum homem, né, na face da terra. Claro, aqui é homem e mulher, né? Não há a raça humana, ela está em pecado, né? O pecado entrou nela. E então todos estão debaixo do pecado, sob o pecado, debaixo do controle do pecado. Mas acontece que quando a pessoa realmente
crê em Cristo, ela é o quê? Ela é purificada, ela é liberta desse poder do pecado e, consequentemente, a consequência desse pecado, que é a morte eterna, tá? Quando ela crê em Cristo. Só quando ela crê em Cristo isso é possível. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, ninguém pode dizer isso. Não há nenhuma possibilidade de qualquer ser humano falar assim, eu não tenho pecado, não. Ele já nasceu com pecado. Ele já nasceu em pecado, tá? Então não há essa possibilidade. O que vai acontecer é que quando a pessoa crê em Cristo, aí sim, aí o Cristo vai nos purificar de todo pecado, lógico, do efeito dele, da consequência dele, né? Inclusive da morte eterna e do destino, no caso, do inferno. Jesus vai nos livrar. Mas se ele não tirar esse pecado, né? Se eu não crer em Cristo, logo ele não vai tirar esse pecado, né? Da minha vida. Então eu vou permanecer com esse pecado. Permanecendo com esse pecado, porque eu não confessei, porque eu não entreguei minha vida a Cristo, né? Então eu não tenho felicidade, eu não terei felicidade eterna. Pelo contrário, eu terei sofrimento eterno, tá? Porque eu neguei o Filho de Deus, né? Neguei, consequentemente, aquilo que poderia curar-me, né? Libertar-me da morte eterna, tá? A chamada segunda morte, certo? Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, certo? Então, esse verso 8 aí, né? Nós nos enganamos, mas eu não tenho pecado nenhum, nos enganamos, tá? Então, vamos jogar com toda a sinceridade diante de Deus, reconhecer os nossos pecados e realmente entregar nossa vida a Ele, para que sejamos purificados de todos os nossos pecados, tá? Certo? Da consequência do pecado original que entrou na humanidade, tá? E também sempre confessando os nossos pecados diante do Senhor, porque isso são os nossos atos, né, pecaminosos, sempre confessando para que estejamos em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com Cristo. E aí diz o verso 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Então, se confessarmos, você note bem que o João, ele tem vários se dissermos, se porém andarmos, se dissermos novamente, se confessarmos, e novamente ele vai parar no verso 10, se dissermos, tá? Então, olha lá, agora o verso 9 diz, se confessarmos, é a confissão, entendeu? Se confessarmos os nossos pecados, aqui está no plural, né? Os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar, tá? É claro, né? E eu preciso confessá-los. Diariamente nós devemos confessar os nossos pecados, tá? Esses são os atos pecaminosos, tá? Tem aquilo que eu falei, que é o pecado original, que todo ser humano, independentemente de qualquer situação, ele nasceu com ele. E aí é claro que quando ele entrega a vida a Cristo, a consequência deste pecado original, que nos levaria à condenação eterna, que nos levaria à morte eterna, ele é retirado. Então eu não tenho mais essa possibilidade, quando eu creio em Cristo, de ir para o inferno, por exemplo, porque eu creio em Cristo, então eu sou liberto, livre da condenação, como diz Romanos 8, tá? Eu estou livre da condenação do inferno, tá? Porque eu criei em Jesus Cristo, porque eu entreguei minha vida, minha alma a Jesus Cristo, Deus me escolheu, eu sou um eleito de Deus, né? Porque Ele falou-me pelo Espírito dele, tá? E eu então ouvi sua voz, e inclinei-me para ele, né? Muito bem, e então entreguei minha vida. Então, mas os atos pecaminosos,
Isso todos nós temos que manter essa comunhão com Deus e precisamos sempre confessar os nossos pecados ao Senhor, porque todos nós pecamos, quem não peca, né? Certo? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda injustiça, de qualquer coisa que tenhamos feito que desagradou o Senhor. E o verso 10 eu termino a leitura bíblica dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, se aparecer alguém dizendo assim, não, eu não tenho cometido pecado, né? Entendeu? Aí o que acontece? Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemos quem mentiroso? Fazemos Deus mentiroso. Por que nós fazemos Deus mentiroso se dissermos que não temos pecado? Porque todo mundo tem pecado. Entendeu? E a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Tá? E quando nos arrependemos, somos pecadores arrependidos, regenerados, transformados pelo poder de Deus. Sim, aptos para entrar no céu, porque os nossos pecados, claro, foram tirados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos purificados, tá? Quando a pessoa, claro, crê em Cristo. Certinho? Então, eu não quero fazer Deus um mentiroso e falar assim, não, eu não tenho cometido pecado, né? Eu não tenho, eu não vou fazer Deus de mentiroso. E nem tampouco eu vou ser mentiroso, dizendo que eu estou em comunhão com Ele quando não estou, quando eu pratico obras que não são obras de Deus, são obras das trevas, né? Então é preciso ser muito sincero com Deus, certo? E eu não vou dizer que não tem pecado, lógico que não. São três coisas aqui que ele diz, ó, o verso 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, né? As pessoas, é como se o pecado não tivesse problema nenhum para ter comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto aqui, e então o autor desmonta isso. Se dissermos que não temos pecado, o autor também desmonta isso, porque nós enganamos a nós mesmos, né? E a verdade não está em nós. E também o terceiro ponto aqui, se dissermos que não temos cometido pecado, né? Fazemos-o mentiroso, porque fazemos Deus mentiroso. O autor também desmonta isso, né? E a palavra de Deus não está na gente se a gente fazer uma coisa dessa, tá? Então é isso daí, certinho? Agora vamos ao nosso devocional. Deus abençoe todas as pessoas aí, Juninho Rangel, Deus abençoe, Gisele também está aí, graças a Deus, os irmãos, graças a Deus, Deus abençoe a todos. Vamos agora ao nosso devocional. O devocional 71 é um pequeno texto que eu escrevo e eu sempre coloco aqui à disposição e leio, né? Então, é um pequeno texto, confissão de pecados. O pecado entrou na humanidade, mas tem o prazo de validade para permanecer com a sua atividade destruidora na terra. O pecado tem prazo de validade, ele vai sair daqui, tá? Quem não os confessa ao Senhor e, portanto, permanece pecando, sofrerá a pena eternamente, é o que nós já falamos aqui, tá? Os atos pecaminosos podem ser aparentemente bons ao corpo, aparentemente, né? Bom ao corpo, né? Porém, se não houver arrependimento, é lógico, confissão dos mesmos a Cristo, consequentemente, não haverá remissão, não haverá purificação dos pecados, ou seja, os pecados não serão tirados, os pecados vão permanecer, tá? Segundo a Bíblia, a permanência do pecado na vida do pecador o impossibilitará de ter comunhão com Cristo. Resultado, não entrará no céu. Claro, lógico, não tem como, né? Com pecado ninguém entra no céu. E o único que pode tirar pecado é Jesus Cristo, né? Então, por isso que é preciso confessar os pecados, né? Crer em Jesus Cristo, confessar os pecados, né? Visto que lá não pode entrar pecado, né? No céu não pode entrar pecado, claro. Então, aqueles que não confessam os seus pecados a Cristo estarão para sempre nas garras indestrutíveis da segunda morte, né? Que não pode destruir, claro que não, nas garras dela, né? Da segunda morte. E aí caminhar para o lago de fogo, como a Bíblia diz, né? Isto é, habitarão longe de Deus para sempre. Longe de Deus. Mas por que habitarão longe de Deus? Porque não reconheceram os seus pecados, não confessaram os seus pecados, não se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Cristo. Por isso
eles não entrarão no céu, tá? Mas aquele que crê em Jesus Cristo tem passagem segura e está apto a entrar no céu, porque creu em Cristo verdadeiramente. Como eu disse, não é aquela questão de você ser membro simplesmente de uma religião, adepto de uma religião, de uma denominação. Não é isso. É crer em Cristo e manter relacionamento pessoal com Ele e vivendo na luz e não nas trevas. E as suas obras, as nossas obras, vão denunciar se vivemos de fato na luz, cumprindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ou então vivemos nas trevas. É isso daí. Deus os abençoe em nome de Jesus, meus amados. Em nome de Cristo. Confissão de pecados, tá? Devemos confessá-los ao Senhor diariamente, né? Ao Senhor diariamente, certinho? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Deus abençoe todos que estão acompanhando. Que bênção, né? Um bom número hoje conosco nesta manhã. Deus abençoe. Queridos, depois aí que nós orarmos e depois a gente vai deixar aqui na página, claro, o vídeo aqui, e depois eu coloco no meu canal. Aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal lá, se inscrevam no meu canal, eu vou deixar o link na página aí, tá? E Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agora e pedir a bênção de Deus para o nosso país? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui nesta manhã e poder falar contigo e poder explicar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse devocional, mais este. Muito obrigado. Quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão e de cada irmã neste momento, Senhor. Deus, tome a vida de cada um em tuas mãos. Abençoe, ó Deus, a família de cada um. Deus, casamento, filhos, pais. Deus abençoe, ó Deus, todos agora, aqueles que oram comigo, aqueles que têm meditado comigo, ó Deus, em todas as manhãs. Deus, toma em tuas mãos, abençoe grandemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso país, o nosso Brasil. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Os governantes desta nação precisam tanto de Ti. Deus, intervenha do jeito que achares melhor, mas por misericórdia, por piedade, Senhor, que este país tenha paz. Em nome de Jesus, repreenda o maligno, os intentos do maligno, repreenda em nome de Jesus Cristo e dê paz a esta nação, Senhor. Dê paz a esses que têm poderes constituídos nesta nação. Deus, dê paz a esses comandantes, a esses governantes desta nação. Dê bom senso, Senhor. Repreenda, Senhor, aquilo que não tem te agradado, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso Brasil, Senhor. Abençoe também, eu te peço, as pessoas que estão trabalhando, que estão lutando, as pessoas, por exemplo, da área de saúde. Temos orado todos os dias por eles aqui, os médicos, ó Deus, os enfermeiros, enfermeiras, ó Deus, os técnicos, atendentes, motoristas, todas as pessoas que trabalham, Senhor, na área de saúde. Toma-as em tuas mãos, proteja-as em nome de Cristo, Senhor. Tem muitos dos teus filhos trabalhando, Senhor, nesses locais, como a Quênia, seu Vial. Tome em tuas mãos, ó Deus, proteja em nome de Cristo. Também lembramos também da Laís, lembramos também da Gráucia e tantas pessoas, ó Deus, que trabalham, da Natália, que trabalham, ó Deus, nesses ambientes da saúde. Tome em tuas mãos, em nome de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Fique conosco, nos dê um dia na tua presença. Nós louvamos, nós exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Deus abençoe. Bom dia. Um abração, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Grande abraço. Amanhã, se Deus quiser, 7 da manhã estaremos aqui, se o Senhor permitir. Amém. Um grande abraço.